Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Palco enorme, né? A gente fica aqui meio perdido, dá para jogar bola aqui, né? É legal pra caramba. Bom, a Liliana deu a deixa, né? E eu sou um cara que gosta de frases, né? Quando a gente fala de dados, a gente fala de, pô, os dados são o novo petróleo, né? E é uma frase bem conhecida. Mas essa aqui, e até a brincadeira que a Liliana fez com a apagar a luz e tal, essa frase do Andrew Ng, que é um cientista chino-americano, é muito interessante porque ela mostra exatamente o que a IA está mudando no mundo. Hoje, a IA está fazendo parte de tudo. A gente tem que consumir essa IA de uma forma consciente, né? Mas todos os segmentos, todo mundo está sendo impactado pela IA. Por isso, eu fiz uma pergunta, né? Qual foi a primeira vez que o termo IA foi utilizado? Mas o que eu fiz? Eu perguntei para a própria IA. Tá? Então, eu perguntei para a Microsoft, para o Copilot, perguntei para o ChatGPT, perguntei para o Gemini, perguntei para o Perplexity. Bom, todos esses caras aí chegaram na mesma conclusão. A IA, ela foi... primeira vez que esse termo foi utilizado foi por esse professor, que é o John McCarthy. Mas o detalhe é que foi em 1956. A gente está falando de 70 anos atrás. Ele usou numa palestra que ele fez numa universidade. E o mais interessante é que era o começo de como a gente consegue fazer uma máquina tomar uma decisão, ou uma máquina, se é possível, uma máquina pensar. Enfim, seguindo nessa sequência, eu peguei e falei assim, bom, deixa eu dar uma pesquisada, como é que foi essa evolução, né? Então a gente começou nesses primeiros passos, o John McCarthy fez essa palestra, só que tinha muita ideia, mas a gente não tinha tecnologia para poder fazer essas ideias acontecerem. E a coisa foi evoluindo, né? Na década de 80, por exemplo, redes neurais começaram a surgir, sistemas especialistas, a gente começou a ter, na verdade, a computação mais acessível. Depois, a gente teve, nos anos 90, a Click foi criada nos anos 90, a gente teve um avanço muito grande da parte de machine learning, a parte de e-commerce, né? Começar a usar os dados no e-commerce, e o Deep Blue, da IBM, que foi uma das grandes revoluções em termos de IA. Foi a primeira máquina que ganhou de um enxadrista profissional e campeão. Ainda evoluindo aqui, a gente foi para os anos 2000, e aí começou a revolução dos dados. Por quê? Porque a gente começou a coletar cada vez mais dados, a gente começou a ter mais acesso aos dados e começou a entender melhor esses dados. E aí entrou estratégias, que seria uma estratégia avançada de machine learning, que era o deep learning. Depois, em 2010, começamos a conversar com os dados, a parte da linguagem natural e o boom da IA moderna. E agora, chegamos onde estamos. Né? A gente tem aí uma IA multimodal, que analisa dados estruturados, dados não estruturados, a gente tem a IA generativa, a gente tem toda a questão de contexto, enfim. Isso aqui, um pouquinho de história. Tá. Com tudo isso aqui, existe um custo ainda, que é o custo de ter todo esse ferramental, ter todos esses dados, mas a gente continuar não sabendo. Esse é o grande problema hoje. E quando a gente faz uma pesquisa, a gente faz uma pergunta, essa pergunta nos leva a uma outra pergunta, que nos leva a uma análise, e quando a gente vai ver, a gente entrou por um caminho tão complexo que a gente nem lembra da primeira pergunta. E se a gente pegar casos, a gente tem casos diversos. Um RH, por exemplo, será que ele consegue prever se um funcionário vai sair da empresa, baseado nos dados que ela tem?
Será que uma pessoa responsável por vendas, ela consegue prever adequadamente o forecast dela e conseguir fazer os ajustes que são necessários? O cara de finanças, que é preocupado com orçamento, com budget, como é que ele organiza tudo isso? Então, são várias perguntas que a gente, com mais tecnologia que a gente tenha, a gente precisa conseguir responder. E mais, a gente tem um desafio quando a gente fala de IA. E muitos projetos ainda falham. E a gente tem um caminho crítico aqui que é importante a gente pensar, porque já começa, uma IA ruim, ela começa a partir do momento em que você tem dados ruins. Não só isso. A gente tem, eu vou mostrar ali para frente, tem um outro slide, mas a gente também tem modelos ruins, que não se adequam para aquela estratégia. E se os dados estão ruins, aí você acaba juntando duas coisas que não vão funcionar de jeito nenhum. Outro ponto importante. Com o advento da IA generativa, por exemplo, todo mundo acha que é IA generativa, sendo que a gente tem uma IA tradicional que já funciona há muito tempo. E muitas vezes ela pode responder aquelas perguntas que não precisa ter necessidade de ter uma IA generativa para isso. Então, toda essa análise de você conseguir entender como você resolve aquele problema está nesse caminho crítico. Então, a IA generativa não é para todos os casos. A gente tem a questão de complexidade. Por quê? Porque quanto mais a gente fuça nesse negócio, mais legal é e mais a gente quer fuçar. E a gente vai indo. Isso aqui é um caminho sem volta. Então, acaba ficando complexo e os projetos começam a ficar longos. E aqui tem um negócio bem interessante que é... Como é que paga? É difícil você pagar um negócio desse porque tem alguém botando dinheiro para você desenvolver aquilo e vira um projeto de ciências contra um projeto de negócio. O cara que bota dinheiro, ele quer ter o retorno. E o cara que está desenvolvendo aquilo lá, ele quer ver aquilo lá arrebentar. Então, isso aqui realmente é um dos grandes problemas. E para finalizar aqui, isso é a prova que só 26% das empresas conseguem falar, olha, realmente eu tirei valor de um projeto de IA. Legal. Como é que a gente passa um pano nesse negócio todo? Bom, primeira coisa é que a gente tem algumas premissas. Primeira premissa que a gente tem que ter em mente é que os dados, eles são a nova fundação. Ou seja, você não constrói uma casa sem uma base sólida. Você não faz um projeto de IA sem ter os dados de uma forma sólida, confiável. Segunda premissa, que eu já comentei ali, entrou lixo, saiu lixo. Se a gente não cuidar dos dados que a gente alimenta a nossa IA nunca vai responder de forma adequada. E a terceira premissa, como está a qualidade dos dados que a gente usa? A maioria aqui deve ter conta em banco. Você pode ter certeza que você deve ter 3 ou 4 ou 10 cadastros. E muitas vezes esses cadastros não se conversam. Num cadastro você está no endereço, no outro você está em outro, um você é casado, você é solteiro. Isso complica, porque como é que eu vou fazer uma campanha, como é que eu vou entregar algum valor para o meu cliente se eu não sei quem é meu cliente? Essa foto diz exatamente isso. Enfim, se a gente olhar para a realidade hoje da qualidade de dados, e aqui tem várias pesquisas, né? Depois a gente pode, se quiserem, tem os links aqui, que eu tenho certeza que está todo mundo conseguindo ler os links aqui embaixo, mas depois a gente pode passar para vocês. Mas o mais importante é a origem dos dados, é da Solution Review, a origem dos dados fragmentada. Todo mundo tem um monte de dado que está espalhado pela empresa, que muitas vezes aquele dado pode responder a minha pergunta de negócio, mas eu não sei onde ele está. Ou talvez eu saiba onde ele está, mas eu não sei como acessar. Não sei onde está. Então esse é um grande problema, porque o dado está lá, e ele está as pessoas não conseguem acessar esse dado. O segundo ponto aqui
é que, conforme a gente vai tendo mais dados e vai analisando mais dados de clientes, a gente tem um ponto que o que eu posso acessar, de que forma que eu posso acessar, e como que está a segurança desse dado. Né? Então, vai havendo cada vez mais pressão dos órgãos por regulamentação, vão gerando cada vez mais multas e as empresas tentando se adequar. E isso é um dos grandes problemas em termos de qualidade de dados também. Um terceiro ponto, esse aqui é complicado, porque são esses dados incompletos ou dados imprecisos. A pessoa casou, tem que refletir lá no cadastro que agora ela está casada. Então, coletando essas informações de maneira imprecisa, você não vai conseguir atingir o público e o valor que você quer entregar. E esse último ponto aqui é um ponto que, para mim, é extremamente importante. Porque hoje a gente tem uma limitação muito grande de recursos, de pessoas que saibam trabalhar com dados. A gente vai ter trilhas aqui para falar de data literacy, de alfabetização de dados. Isso não tem como fugir. É um tema que, para mim, é muito importante, porque eu vejo isso e vejo as oportunidades que o mercado traz, eu vejo as oportunidades que as empresas têm, mas as pessoas não sabem perguntar para os dados. As pessoas não sabem lidar com os dados e a prova está aí. Isso é mandatório. E mais, a gente já vai começar a falar agora em AI Literacy. Não é mais só o Data Literacy, que ainda realmente é extremamente importante, é a porta de entrada, mas a gente precisa agora começar a trabalhar os conceitos de IA. Bom, como é que está a realidade hoje? O que a gente sabe do que está acontecendo? Primeira coisa, mais dados, óbvio. Mais tipos de dados. Cada hora aparece um novo formato, uma nova forma de você armazenar alguma coisa, e você precisa, de algum jeito, conseguir contemplar aqueles dados e esses tipos diversos de dados. Terceiro ponto, está em todo lugar. Qualquer engenhoca hoje armazena dado. Então, você precisa conseguir acessar esses dados que estão ali. Maior regulação, óbvio. Quem pode acessar, aonde pode acessar e de que jeito. E, por fim, mais pessoas vão ter acesso, porque muitas vezes a tomada de decisão está lá na ponta. A pessoa que está lá na ponta precisa ter o conhecimento para poder tomar a melhor decisão. Enfim, essa é uma realidade e que quando a gente olha, a gente fala muito de empresa data-driven, legal, mas além de ser data-driven, ela tem que ser habilitada para IA. Ela tem que ser AI-enabled. E se a gente pegar dois estudos aqui, Gartner e DC, vocês vão ver que a prioridade número 1 das empresas é a IA agêntica, que é agora a gente olhar e a IA começar a ter os agentes que conversam entre si, a gente vai falar nas tendências. E também o estudo do IDC que mostra que 70% das empresas estão revendo as suas estratégias porque tem que considerar a IA. Então, isso tudo mostra para a gente alguns paradigmas. Né? E a gente tem duas opiniões aqui totalmente distintas, de dois caras que são conhecedores bastante desse mercado. O da esquerda é o chamado Deus lá do NFT, que ele olha para a IA de um negócio assim, cara, daqui 3 anos, carro voador, a gente vai ter robô em casa fazendo tarefa doméstica, vai ser muito legal, E do outro lado, a gente tem um cara que também é considerado o padrinho da IA, que fala, olha, legal, mas segura a onda aí, não é tão simples, a gente tem que considerar um monte de coisa aí, é importante que a gente pense. Então o mundo está desse jeito. Tem aquele pessoal que está acelerando a 1000 e tem o pessoal que está, vamos na boa aí que tudo vai ficar bem. Então, com esse pano de fundo, a gente fala um pouco das tendências de IA. E a Click solta todo ano 10 tendências. Quem conhece o material de tendências da Click aqui? Deixa eu só ver se... tem um número legal de pessoas. Todo ano,
a Clique solta um material sobre as tendências de IA e dados que vai ter para aquele ano. Eu vou comentar um pouquinho agora. E esse ano ela fez um pouquinho diferente. Ela pegou e dividiu essas 10 tendências em 3 megatendências, que vocês estão vendo aí. A autenticidade, o valor aplicado e os agentes. E essas 4 figuras aqui, elas fazem parte do nosso comitê de IA. São 4 PhDs, pessoas que têm um conhecimento muito grande de IA, e que eles atuam como advisors na Clique. Eles não são funcionários da Clique, mas eles atuam como advisors falando, olha, faça dessa maneira, pense dessa forma, haja desse jeito. Então, as tendências desse ano teve uma contribuição muito grande dessas 4 personalidades aí, e é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês agora, dessas 3 mega, com 4 subtendências em cada uma delas. Vou passar rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, então temos 12 tendências. Vamos começar com a autenticidade. Quando a gente fala de dados, a gente tem que ter confiança nos dados que a gente está usando. A gente tem os modelos sendo treinados o tempo inteiro. E aqui tem uma frase do próprio Sam Altman dizendo, olha, não dava para treinar os principais modelos se a gente não recorresse a materiais que tinham direitos autorais, ou seja, não tem como. Aí tem uma briga enorme lá, o New York Times e tal. Mas, enfim, para treinar a IA, você precisa de material, porque ela vai absorvendo. O grande problema hoje é a autenticidade, por quê? Porque eu estou fazendo xerox do xerox. Eu estou treinando dados gerados por IA, que está retroalimentando o treinamento, que está gerando o resultado. Onde está a autenticidade disso? E quando a gente olha para esses 4 blocos, né, a gente tem, primeiro, a confiança. A confiança, ela é a moeda dos dados. É onde está o valor. A gente tem, na nossa estrutura, um Trust Score no nosso produto, para a gente preparar os dados para IA, onde a gente pontua os principais pontos de análise dos dados que estão ali. Então, você vai ver lá a diversidade do dado. O dado tem que ser diverso. Eu não posso tomar uma decisão para o Brasil, olhando só para a região norte, ou olhando só para a região sudeste. Eu tenho que ter o dado diverso, contemplando tudo. Então, aqui eu tenho alguns pontos, eu tenho algumas formas de analisar esses dados. Como que é o consumo desse dado? Quem que está consumindo? O quanto esse dado está atualizado? O quanto esse dado está seguro? O quanto eu estou respeitando a privacidade da pessoa, do dono desse dado? Então, primeira coisa é a confiança. Segundo ponto, a gente precisa de uma linguagem comum. E o que acontece hoje em dia? A gente tem muitas soluções comerciais ou mesmo open source e uma combinação disso tudo. E a gente precisa ser bastante coerente na hora de escolher essas soluções para que a gente possa fazer essa conjunção e falar, olha, aqui vale eu ter um modelo aberto, aqui vale eu ter uma solução de indústria, ou posso coexistir com as duas. E mais do que a linguagem dos dados, é o ser humano que vai interpretar aquilo e que também vai olhar mais um ponto aí para saber ler, perguntar para os dados. Terceiro ponto, dar luz aos dark data. Dark data não é uma coisa feia, não é uma coisa ruim. Ela só está escondida. Então, a gente precisa olhar para os dados que estão ali na empresa e que eu não tenho acesso, eu não estou olhando. Dado de log, dado de redes sociais que às vezes eu não mexo, dado de vídeo de segurança, posts em redes sociais, às vezes reclamação. Tem um monte de dado que muitas vezes eu não estou usando e que realmente pode ser importante para aquele meu negócio. Então eu tenho que realmente dar luz para esses dados. Esse é um ponto extremamente importante. E um quarto ponto
é o chamado marketplace de IA. Essa questão, marketplace de IA e de dados. Com essa questão de autenticidade, quem garante que o dado agora que está sendo lido pela IA não é o dado da sua empresa? Então, eu posso gerar o dado como valor, eu posso garantir que esse meu dado esteja correto, que eu tenha um modelo correto, e, de repente, eu posso comercializar aquele dado, respeitadas as regras de segurança, privacidade e tudo. Se eu tenho aquele dado bom, por quê que eu não posso fazer isso? Então, essa questão da autenticidade, ela também entra nessa questão, por quê? Porque o dado, ele precisa ser tratado como um ativo, e um ativo de muito valor. Então, falamos aqui, em termos de autenticidade, dos 4 principais pontos. Eu estou passando rápido, mas depois eu vou deixar um QR Code aqui. Nós temos um e-book, e aí vocês podem baixar, tem toda a análise desses PHDs, e é bastante interessante, porque ali vocês conseguem ver com muito mais detalhes. Vamos falar de valor aplicado. A IA, ou os projetos de IA, como eu mostrei anteriormente, ela ainda está ruim de se pagar, né? Algumas empresas ainda não conseguem ver valor naquilo que está investindo versus o que está recebendo de retorno. Então, como é que a gente pode olhar nessa ótica do valor, como é que a gente pode resolver isso? Primeira coisa, isso aqui é uma pesquisa que foi feita e, principalmente, os executivos das empresas dizem, olha, ainda aquele meu assistente, aquele meu copiloto, ainda precisa de melhorar. Ele precisa me responder melhor do que ele responde hoje. Pela quantidade de dados que ele tem, pelo modelo de IA e, principalmente, pelo que eu espero de retorno que uma IA faça. O segundo ponto é a questão de governança de custos. A gente tem nesse gráfico aqui, hoje, os data centers que rodam modelos, rodam soluções de IA, já consomem mais do que os data centers normais. Um prompt de IA consome 10 vezes a energia de um prompt normal de uma pesquisa no Google. Tá, como é que você alimenta isso? Como é que você dá energia para isso? As empresas grandes, as Big Techs, Microsoft, IBM, Google, Meta, está todo mundo agora já pensando em construir usina nuclear para sustentar esses modelos. Então, a energia nuclear agora passa a ser uma energia teoricamente limpa, porque esses caras vão precisar de energia nuclear para sustentar isso. O mundo não vai ter energia para tudo. Então, esse é um ponto a ser pensado também, porque a governança desse custo é importante. Terceiro ponto, e que aqui é uma questão do contexto, né? Hoje, quando a gente fala de uma IA generativa, a gente está falando de contexto, a gente está fazendo a pergunta, essa pergunta está voltando com contexto, então eu vejo que isso pode otimizar muito o que eu estou fazendo, mas, de repente, eu tenho outras formas de olhar para essa minha pergunta, e não necessariamente eu preciso de uma IA generativa. Eu posso usar uma IA tradicional e eu vou ter a mesma resposta, ou talvez eu tenha uma resposta até mais completa, dependendo dos dados que eu tenho. Quarto ponto aqui, a relação entre o chat e os dados está evoluindo demais. Tudo começa com uma pergunta. Como estão minhas vendas? E a partir daí, o mundo não é o bastante. Por quê? Porque você vai ter agentes ali, você vai ter uma série de assistentes, de agentes, trabalhando e te trazendo respostas em tempo real. Olha, sua venda está desse jeito, você quer que eu te gere uma visualização disso? Você quer comparar com o teu ano passado? Como que você quer isso? Então, a partir de uma pergunta, você pode explorar do jeito que você quiser. Você pode chegar na tua resposta apenas com um texto, você pode gerar um dashboard, pode gerar uma visualização do jeito que você quiser. Então, essa relação entre o chat e a decisão, ela está muito, muito, muito próxima. Porque hoje, agora, a gente já consegue, através de uma pequena pergunta, a gente já consegue ir para onde a gente quiser.
Então, esses são os 4 pontos que eu acho que é muito importante quando a gente fala de valor aplicado, a gente entender que projetos de IA, e principalmente os projetos de IA para se pagarem, eles têm que responderem à pergunta que o usuário quer. Isso é o mais importante. Enfim, passamos aqui por esses 2, e aí vamos para o terceiro, que são os agentes, né? E isso aqui tá um barulho danado. Por quê? Porque a gente está percebendo que a questão dos agentes ela é fundamental para que você tenha uma IA até mais que tenha aquele valor aplicado. Por quê? Porque você pode ter agentes especialistas, né? Você pode ter agente especialista em SQL, agente especialista em visualização, agente especialista num monte de coisa, e esses agentes vão se conversar. Eu posso ter um agente que é lá da companhia aérea, que vai detectar um atraso no voo que eu estou, ele vai se conectar com o agente da minha agenda, porque está lá cadastrado o meu e-mail e tal, e vai falar assim, pô, vou ter que mudar aqui, deixa eu ver a agenda. Quer dizer, os agentes vão começar a se conversar. Na palestra do Emerson anterior, ele falou, cara, quem tem mais dados, né? Quem decide? Quem decide? A IA tem mais dados sobre você do que você mesmo, quem vai decidir na hora? Então, os agentes, eles são um ponto fundamental, é um dos pilares, né? E aí, a gente chega nessa primeira, que é o que eu estava falando. Essas arquiteturas multiagentes, elas vieram para ficar, mas elas têm uma camada de automação que é extremamente importante. Como é que eu faço isso da liga? O agente do amiguinho lá tem que conversar com o agente desse aqui, e precisa dar certo, senão não vai funcionar. Só vai dar mais dor de cabeça. Então, esse processo de você conseguir fazer a automação disso tudo é extremamente importante. Segundo ponto, como é que eu repenso as aplicações? Será que quem vai consumir? Vai ser pessoas ou a IA vai consumir minhas aplicações? Se a IA que está consumindo tudo, está lendo tudo, para quem que eu vou desenvolver? É para o meu usuário? É para IA? Vale mais eu ir para um marketplace e adquirir algum modelo que faça sentido para mim? Ou eu construo, eu crio e depois eu vou no marketplace e ofereço isso? Toda essa questão da inteligência eu tenho que repensar como eu vou desenvolver minhas aplicações. Terceiro ponto, real time. Tem nem como falar, tem que ser tudo real time. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tudo está acontecendo numa velocidade muito grande. Então, eu não posso perder tempo se o meu inventário está ok, a experiência do cliente tem que ser na hora. Se o cara ficar bravo, na hora, ele não vai conseguir... posso passar? O cara não vai conseguir tomar a decisão que ele precisa, você não vai conseguir fazer uma ação. Se o cara está bravo ali naquela hora, você tem que saber por quê, tem que conhecer aquele cliente. Enfim, então, tudo tem que ser real time. Eu pegar o dado de um lado e levar para o outro, tem que ser tudo muito rápido. E o quarto ponto, e aqui, esse espaguete todo, tem que mostrar a real inteligência dos processos. É a hora que eu falei ali, de você pegar o agente ali, ligar aqui. Se eu não fizer, se não tiver esse fluxo muito claro para esses agentes não vão me entregar valor. Então, quem desenhar isso aqui, a forma como for desenhada, vai ter que fazer isso aqui de uma forma muito simples para que esse fluxo funcione e eu tenha valor lá no final. Então, esses 4 pontos de agentes, eles também são muito válidos. É legal a gente explorar um pouco mais, depois eu vou deixar o QR Code aqui, vocês explorem um pouquinho mais essa questão dos agentes. Enfim, como é que a gente olha para isso tudo, né? A gente tem o dado chegando lá de um lado, a gente quer o resultado lá do outro. Esse caminho crítico, ele passa por esses blocos, né? E a gente começa tirando os dados dos silos onde eles estão. A gente começa movimentando esses dados, achando aqueles dados que estão em locais inatingíveis,
Pode estar no meu mainframe, pode estar num SAP, pode estar num servidor embaixo da mesa de alguém ali, mas eu preciso achar onde estão esses dados, movimentar esses dados e fazer as transformações que esses dados precisam passar. Só que aquele bloco de cima ali, ele é extremamente importante nesse ponto, porque eu preciso trazer uma confiança para esse dado. Eu preciso garantir que quando eu passar esse dado para frente, ele esteja ok, ele esteja feito de uma forma que eu não tenha problema de amanhã ter que voltar e refazer, ou ter que voltar e recalcular. E mais, eu preciso ter uma forma de olhar para a linhagem, olhar para o que aconteceu, e se amanhã eu precisar voltar por algum motivo, eu saber qual é o caminho que aquele dado passou, que transformação que ele sofreu, por que ele sofreu. Então, esses dois blocos aqui, eles são fundamentais no entra lixo, sai lixo, são fundamentais para a gente evitar que entre lixo. Esse bloco do meio que eu acesso, eu posso acessar em qualquer lugar, eu posso ter isso on-premises, eu posso ter isso na nuvem, em multinuvem, posso ter onde for. E aonde ele estiver, eu preciso acessar esse dado de uma forma correta. E aí, quando eu passo para esses blocos de cá, é onde realmente a gente vai fazer a análise desses dados. E o legal é que a análise, e quando a gente fala de fazer análise dos dados, ela pode ser feita por uma IA tradicional, como a gente tem lá com o nosso Insight Advisor, mas pode ser feita também em dados não estruturados. Eu posso fazer pergunta para os dados, e ele me ajudar a analisar, ele me ajudar através de machine learning, do nosso AutoML, poder fazer uma previsão do que vai acontecer, criar cenários futuros e falar, olha, se você for por esse caminho, pode acontecer isso, se você for por esse caminho, pode acontecer aquilo. Me ajuda a tomar a decisão, e ele vai lá e fala assim, ó, você pode fazer assim. E responder. Eu vou lá e pergunto, e ele responde. E quando eu aciono o dado, aqui eu posso criar alerta, eu posso criar automações para ser avisado. Ou eu posso, inclusive, fazer automações com aplicações de terceiros, onde eu vou olhar o que aconteceu lá do outro lado, pegar aquela resposta e colocar no meu fluxo de automação. Tudo isso está cheio de bolinha de IA aí. Por quê? Porque a IA está em tudo. Eu preciso garantir que esse processo seja correto e a IA me ajuda nisso tudo. E essa camada aqui de baixo é você conseguir conversar com todas essas tecnologias. Essas tecnologias são tecnologias de ponta hoje e você precisa conseguir conversar com todas elas. Enfim, esse aqui é o QR Code. Não sei se vocês conseguem, se alguém tiver interessado, mas a Clique está, o primeiro stand aqui, do ladinho da Tocato aqui, à esquerda. A gente está ali, a gente também tem esse QR Code lá. É um e-book, ele tem uma análise completa aí de tudo aquilo que eu, resumidamente, trouxe para vocês. E eu queria aproveitar, no último minutinho que eu tenho aqui, também para fazer um convite. Né? A gente, agora, em maio, do dia 13 ao dia 15, a Clique faz o evento dela anual. Esse ano, novamente, vai ser em Orlando, lugar que não tem nada para fazer lá. E a gente vai lá, tá de 13 a 15 de maio, justamente apresentando tudo isso aqui, mais as novas tecnologias, mais os novos produtos, como a gente está integrando tudo isso e como a gente está fazendo uma IA cada vez mais responsável. Enfim, eu acho que eu entreguei dentro do prazo que eu tinha. Queria agradecer a atenção de todos, agradecer o convite da DWX para poder falar para vocês aqui. Vou ficar os 2 dias aqui no nosso stand. Se alguém quiser passar lá e trocar uma ideia, estou à disposição. E agora eu vou devolver a bola para a Liliana. Liliana.